Pessoal, boa tarde. Sou Marco Oliveira, da IF Belmiro. Nesse vídeo aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre como é feita a partida de um motor trifásico, indução trifásico, com uma potência de 20 CV. Esse quadro ele foi montado com um fechamento estrela-triângulo e eu vou estar apresentando para vocês um diagrama de funcionamento básico desse fechamento estrela-triângulo e também a oscilografia que nós fizemos para verificar quanto que estavam essas correntes de partida, né, e de operação desse motor. Bom, finalidade então desse estudo, nós temos um motor de indução que abastece com água potável uma caixa que fica na cobertura da edificação. E quanto à instalação elétrica, possui dois motores com potência, como eu comentei, acima potência de 20 CV. A norma ela recomenda que motores acima de 5 CV eles devem ter uma partida indireta. Nesse caso aqui, estamos utilizando uma partida estrela-triângulo. Poderia ser um soft start, por exemplo. Então, nesse vídeo, nós estaremos demonstrando uma partida direta no motor de 20 CV, como comentei, com o método estrela-triângulo. O objetivo dessa partida é a redução da corrente na partida do motor. Nesse caso, nós temos 380 volts, que é a nossa alimentação, e uma corrente nominal em torno de 28 amperes. Se tivesse uma partida direta, essa corrente ela poderia atingir 196 amperes, ou seja, 7 vezes maior do que a corrente nominal. E isso traria grandes problemas, tanto para o sistema elétrico até para a distribuição de energia. Então, se optou nesse projeto, não fomos nós que fizemos, o prédio, o condomínio foi entregue dessa forma, utilizando esse método estrela-triângulo. Bom, eu montei aqui um diagrama de força e de comando para vocês terem uma ideia, né, de como é que funciona, então, essa partida desse motor. Então, nós temos nessa parte, aqui, desse lado esquerdo, a parte de força, e do lado direito, nós temos aqui a parte de comando desse motor. Okay? Tá. O que nós temos aqui na parte de força? Então, nós temos aqui a parte de proteção, que são os fusíveis. Temos também um protetor térmico, né, para se o motor tiver um problema de sobrecarga, né, travamento, esse sistema ele vai detectar. E aqui, então, nós temos então, as contatoras K1, K2 e K3. São três contatoras que vão justamente realizar essa funcionalidade. Desculpa. Nós temos aqui a contatora de fechamento K1, que é o fechamento de estrela, e o K2, que é o fechamento de triângulo, após a partida. Então, como funciona esse sistema? Do lado do comando, nós temos aqui, então, a alimentação, nosso 220 volts, temos aqui um fusível de proteção, temos aqui um contato auxiliar do relé térmico, temos aqui uma botoeira, podemos chamá-la de botoeira de emergência, e essa outra botoeira, que seria a botoeira de partida, nós vamos considerar nesse caso aqui como se fosse a boia, né, que fica lá na cobertura, que vai solicitar que esse motor entre em funcionamento. E a parte de baixo, a parte de comando. Muito bem. Então, o que acontece? Quando a caixa de água lá de cima ela chega num nível mais baixo, essa boia vai fechar um contato auxiliar aqui, ó, embaixo. Esse contato vai ser fechado, tá? E a partir desse momento a gente começa o processo para ligar o motor em partida estrela. Eu tenho aqui inicialmente K2 fechado,
Quando eu fecho aqui, K1, ele vai energizar essa bobina do K1. Bobina de K1 energizando, eu tenho esse fechamento aqui, que é um contato de selo. Esse K1 aqui, ele vai abrir, fazendo com que, no caso, essa bobina não entre em operação. E o K1 vai fechar também aqui, ó, nesse ponto aqui. Muito bem. Nesse mesmo momento que K1 fecha, aqui nós temos um relé temporizador, RT. Esse relé ele vai temporizar, digamos, durante 20 segundos. Então, o contato está fechado, fechou aqui K1, entrou K3. Tá? Entrou K3 juntamente com o K1. Isso aqui é o mesmo momento, né? Então vai entrar K3 e K1. Então eu vou ter aqui o fechamento inicialmente de K1, né? Aqui, inicialmente do K1, e em seguida o fechamento de K3. K1 e K3 fechados, eu vou ter então essa disposição de fechamento, que é uma partida, então, em estrela. Depois nós vamos ver a seguir no oscilograma que nós fizemos, né, como analisador de energia, todos os estágios de tensão e de corrente. Muito bem. Nesse momento, o motor começou a entrar, né, com esse fechamento. O temporizador ele chegou já no seu limite de tempo. E o que vai acontecer nesse momento? Então, o temporizador ele entrando, ele vai fazer com que esse circuito aqui, que o K1, ele abra, ele vai abrir, né? Porque o RT está ligado aqui, ele vai abrir. Ele abrindo, nós vamos ter aqui, então, K1 aqui abrindo. Nesse mesmo momento que o K1 abriu, novamente aqui eu abro, o K3, que está selado, esse selar aqui, ó, que estava aqui nessa posição de selo, o que ele vai fazer? Na hora que o K1 ele sair fora de operação, novamente esse outro contato de selo ele fecha. Então, nesse momento, eu vou ter aqui o K3 fechado, o K1 que voltou para o seu estágio inicial, aqui o K3 fechado, tá? E aqui também fechado, esse K3, né? Então eu vou ter a energização de K2. Então o K2 aqui, ó, ele vai entrar, então agora eu vou ter o fechamento em triângulo, tá? E vai ficar o motor, então, funcionando até quando? Até o momento em que a boia, lá da caixa d'água, ela chegar já no seu limite, no seu ponto desejado, e aí esse circuito vai abrir. Esse circuito aqui abrindo, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter a desenergização do sistema, ou seja, nesse momento eu tinha um selo aqui, eu vou cair, eu vou derrubar K3, né, vou derrubar K3 e K2, tá? K3 vai cair e K2 também vai cair. E ele volta para a condição inicial. Então, essa aqui seria basicamente o funcionamento, né, do sistema, considerando a partida, né, estrela-triângulo. Agora vamos ver como é que fica esse comportamento com a oscilografia. Tá? Bom, antes disso eu queria mostrar para vocês, essa aqui é a placa do motor. Tá? Então a placa que está lá do motor, então tem alguns valores aqui que são importantes para a gente saber. Aqui, ó, a capacidade desse motor, a potência dele é 20 CV. Tá? A corrente nominal dele é 28,5 amperes. E mais alguns outros pontos aqui, ó, a corrente de partida, às vezes, é nominal, aqui ele considerou 8,5, né? Um valor bastante elevado. A rotação 3.540 RPM, também é um dado importante para a gente. Tá? Então, aqui são dados de placa do motor. Muito bem. Então, seguir agora, para aqui, nós vamos, então,
mostrar um pouquinho sobre também a termografia. Então, nós fizemos a termografia com o motor ligado, né? Aguardamos aproximadamente 10 minutos. Nós temos aqui, então, nesse lado, uma imagem. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui eu tenho a imagem termográfica, aqui eu tenho a imagem visual, né? A imagem normal do quadro, né? A gente pode observar aqui o contator principal, né? Que é o contator que nós mostramos anteriormente, né? O K2, o K1, aqui os outros dois auxiliares, né? O K2 e o K3, o temporizador do quadro, aqui nós temos o relé térmico, né? E aqui em cima o disjuntor de proteção de sobrecarga e curto-circuito. A gente observa que as temperaturas, apesar de apresentar uns pontos um pouco mais elevados, mas eles estão dentro da que a gente chama de MTA, máxima temperatura admitível. Ou seja, esses cabos são cabos de PVC, que suportam até 70 graus, e eles estão com essa temperatura um pouquinho elevada, na faixa de 38, 39 graus, devido justamente à corrente que está gerando um efeito Joule. Mas tudo normal, sem necessidade de nenhuma manutenção corretiva. Então, aqui também um histograma, né, mostrando, né, os pontos aqui, o 36, estão poucos em 39, né, a maioria aqui nessa faixa de 31 a 34 graus. Bom, chegamos então aqui no nosso ponto final de análise, que seria a oscilografia da tensão da corrente de partida do motor. Nós pegamos uma partida, então, desse motor para fazer essa análise. Nessa coluna aqui nós temos a tensão, né, que é o nosso 220 volts, tá? Ele está pegando aqui fase neutra, não está pegando fase e fase. Nessa outra coluna aqui eu tenho a corrente em amperes, tá? Que a gente então vai fazer a análise. Então nós temos aqui, na cor verde é a tensão e na cor cinza a corrente. Inicialmente a gente observa o seguinte, o motor está desligado, né? Então eu tenho aqui uma corrente de 0 ampere, o motor está desligado. A tensão ela sofre uma pequena variação nesse intervalo de tempo, e eu coloquei aqui o valor máximo que ela estava, foi 219 nesse momento. E nesse instante aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, é dado então a partida do sistema partindo então em estrela, né? Então existe uma elevação de temperatura, de corrente, até esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, então nós temos aqui esse intervalo de 20 segundos. Então é aquele temporizador que eu mostrei para vocês. Então durante 20 segundos eu fiquei no sistema estrela, tá? E nesse momento aqui, eu verificando a corrente, eu estava com 25,18 amperes, ou seja, na partida da bomba, do motor, né, motor bomba, que eu poderia chegar a quase 200 amperes, devido a essa configuração de fechamento, eu cheguei a apenas 25,18 e permaneceu por 20 segundos. Depois, no segundo momento, que é essa rampa aqui, ó, em alguns segundos, então ele já modificou e passou para a configuração triângulo e atingiu uma corrente um pouquinho maior, 30,92. O motor, então, ele desse ponto aqui até esse ponto aqui, a bomba, o motor ficou ligado durante 17 minutos, que ele ficou o tempo de abastecimento da caixa de água potável do condomínio. Depois, quando ele recebeu o comando de desligamento, o que acontece? Ó, eu tenho uma rampa contínua, né? Desligamento, o motor simplesmente ele é desligado, né? O que a gente pode observar também aqui, que é interessante, né? Nós estávamos aqui nesse momento aqui, ó, em torno de 219 volts. Você pode observar que devido a essa corrente, né, 30 amperes em cada fase, nós temos um sistema trifásico, essa tensão ela caiu aproximadamente 5 volts, né? Porque estava com 219 e passou para 214.
Aqui no estágio seguinte, para analisar, para vocês terem uma ideia, caiu um pouquinho mais, inclusive, né? Chegando aqui a... Aqui eu tenho 210, 211, 212, 213, 214, 215. 210 a mais ou menos 212 volts. Ou seja, aqui eu tive uma queda de aproximadamente 7 volts. Uma tensão um pouco maior. Então a gente observa realmente essa queda de tensão devido a essa carga que entrou, que é uma carga pesada, né? De 20 CV, como nós vimos, né? Então é bem interessante essa análise, essa oscilografia. A gente consegue então fazer a medição de partida e dos estágios de estrela, triângulo dos motores de indução. Pessoal, é isso então hoje que eu queria mostrar para vocês. Tá? Tenham todos um excelente dia e até a próxima.